Então vamos dar início ao estudo da série Joana de Ângela e hoje nós iremos tratar no livro Plenitude, Cessação dos Sofrimentos. Nós iremos ver ao longo dessa obra uma série de análise em detalhes, em aprofundamento sobre a questão do sofrimento. E aqui fazendo uma rápida introdução ao tema, por mais surpreendente que nós possamos achar, normalmente, enquanto nós não efetivarmos um despertamento espiritual baseado no Evangelho do Cristo, como é estudado nessas obras de Joana de Ângeles, nós somos vítimas de nós mesmos. E normalmente a gente pensa que não quer sofrer, mas a gente estabelece uma série de mecanismos que de uma forma indireta, inconsciente, sabotam aquilo que aparentemente a gente quer, que seria felicidade, plenitude, harmonia. Todos esses elementos que no nosso mais íntimo nós o desejamos, é preciso fazer todo um trabalho de redescoberta, de aprofundamento do si, de despertamento do eu, de autoconhecimento, para que a gente vá percebendo as armadilhas que o nosso ego faz e deixarmos de ser os sabotadores de nós mesmos. Então vamos agora ver a introdução, que está no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Marcos, capítulo 14, versículo 38, que diz o seguinte: vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo comunhão com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Vamos fazer aqui alguns comentários, objetivando fazer um aponto com o nosso estudo de hoje. Então aqui Emmanuel faz uma análise bem diferenciada da questão de vigiar e orar. E nós vemos logo no começo quando ele diz que vigiar não é apenas guardar, mas precatar e cuidar, ou seja, ter uma atitude de ação, de movimento. Não é de inércia, de estar parado e com cuidado para que não seja alvo de uma tentação. Ele continua dizendo assim: e quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então, vigiar aqui nós somos chamados a considerar como um movimento ativo de todo um quadro de cuidado revestido de atenção, mas que nós estejamos, sobretudo, nos sentindo conscientemente presentes. Seria mais ou menos essa expressão. E aí continua dizendo: orar não exprime também adorar ou aquietar-se, mas acima de tudo comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Ou seja, vigiar e orar como ações profundamente alicerçadas na prática do bem, de estar em uma atividade desperta do que faz, para de fato ter êxito nesse processo de vigiar e orar. Porque aquela atitude que muitas vezes chega a ser até popular, de eu tenho que ter muito cuidado para não ser tentado, foge completamente desse contexto que Emmanuel aqui trata conosco. Porque o contexto aqui é de, olha, a melhor vigilância e a melhor oração é a ação incessante no bem. Se você estiver envolvido em prática da caridade e do amor ao próximo, você está exercendo o ápice da vigilância e da oração. É assim que aqui ele nos coloca. Vamos então iniciar aqui esse capítulo, é o capítulo 4, Cessação dos Sofrimentos, dentro desse aspecto da psicologia de Joana de Ângeles, para que de fato nós percebamos
a forma ideal e de fato planificadora da cessação dos sofrimentos, para se de fato realmente nós queremos isso ou não. A nossa maneira de agir ao longo de diversas encarnações estabeleceu fugas psicológicas, sobretudo no campo da culpa, da autopunição, onde a gente achou que uma maneira eficaz de pagar por erros seria sofrendo. E isso a gente ainda tem muito inserido no psiquismo nosso, mesmo conhecendo agora a doutrina espírita. A doutrina espírita voltando para nós toda a atenção para a prática da caridade, a ação no bem, e nós ainda renitentes em querer sofrer para pagar o que na verdade é um escamoteamento do nosso ego, porque normalmente quando a gente se culpa e se autoflagela, nós estamos fugindo da responsabilidade do que fizemos e propensa a repetir os erros que geraram o sentimento de culpa. Ou seja, é uma verdadeira círculo vicioso, onde você se culpa não como de fato seria para pagar, mas para não se responsabilizar e depois de algum tempo voltar a repetir os erros que você fez. É assim que muita gente age, e é isso que nesse estudo de Joana a gente sempre vai estar procurando iluminar a compreensão nossa, para que a gente pare com isso, porque isso nos prendeu ao longo de diversas encarnações em climas de sofrimento, de autopunição, de retorno ao sofrimento e de ficar com os passos amarrados em termos de crescimento evolutivo. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos, raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Vamos fazer aqui algumas observações, lembrando a alguns amigos que estão aqui por primeira vez, que podem interromper, fazer perguntas, e nós tentaremos contextualizar esses esclarecimentos. Então, o primeiro ponto aqui, em relação à enfermidade, porque esse slide se refere à enfermidade, na condição de enfermidade, o sofrimento, o que é que ele disse? Na maioria das vezes se encontra medicamentos e tratamentos inócuos. Quando fala de raros se apresentam como de eficiência incontestável, nós poderíamos aqui até situar, por exemplo, os tratamentos a nível homeopático, porque a princípio a homeopatia trabalha na busca de aplicar recursos terapêuticos na raiz do problema gerador. Então, que é diferente dos remédios alopáticos. Os remédios que a gente toma quando está com dor de cabeça, está com resfriado, eles provocam uma ação contrária àquela dor, pouco se ligando o que foi que a causou. É por isso que às vezes a pessoa pode estar com um problema de saúde grave, está com uma dor que permanece, ela tomar um analgésico, a dor parar, isso tem sido até um mal, porque o fator grave gerador daquela dor não foi resolvido. E quando olha, a pessoa pode ter um infarto, pode ter um AVC, pode ter uma série de coisas que, a princípio, a terapêutica do remédio alopático foi em cima do efeito, mas a causa pouco ligou. Já os tratamentos que são a nível homeopáticos, eles buscam, através do entendimento, inclusive, dos fatores emocionais e psicológicos de quem vai procurar um tratamento homeopático, um medicamento que vá de encontro à causa geradora do problema. E mesmo assim, como nós estamos vendo aqui, se não houver uma mudança na forma emocional, na forma de a pessoa encarar a vida dela,
ela vai voltar a ficar doente, mesmo ela tendo sido tratada com remédio homeopático. Porque o remédio homeopático vai tratar a causa, vai resolver de fato aquele problema. Mas o fator gerador daquele problema, o principal originador, foi o espírito, através dos mecanismos mentais e emocionais que acionou problemas que se estabeleceram no corpo físico. É por isso que Joana diz aqui: a cura real somente se concretizará se a terapia extirpar as causas. Enquanto não se extinguam as suas fontes geradoras, ele se manifestará invariavelmente. Continuemos. Desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro, na raiz do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, para o sucesso, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas sem resultarem solucionadoras. Então a questão toda é o tratamento na raiz do problema e não no seu efeito. E a raiz original de todas as anomalias que a gente passa no corpo físico, a raiz mesmo vem no espírito, que utiliza muitas vezes de forma indisciplinada o pensamento, que vai ativar emoções e sentimentos de desequilíbrio e vão estabelecer doença no corpo. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas sem resultarem solucionadoras. Então, em resumo, o principal, de fato, é que a pessoa queira resolver aquela doença ou aquela enfermidade ou problemática de forma definitiva, em termos de ter um compromisso realmente sério consigo mesma e não querer estar passando por aquela circunstância incômoda. Não poucas vezes nós sabemos aqueles casos de alguém que, por exemplo, tem um acesso de raiva e quando for mais tarde ela vai ter ou dor de cabeça ou pode ter até uma diarreia, justamente como fator desencadeador principal aquela emoção negativa que ela teve, que foi de tal modo que estabeleceu quase que de imediato um desequilíbrio físico. Toma um remédio para dor de cabeça e continua mantendo um clima de raiva, de contrariedade, vai voltar a ter outras vezes a dor de cabeça, nas mesmas circunstâncias. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. Vejam que coisa. Chega o ponto em que, em alguns casos, o sofrimento é até um benefício, é uma terapia para que a pessoa não engendre quedas morais, espirituais piores. E aquilo ali é pelo menos um elemento que está incomodando, ao mesmo tempo chamando a atenção dele. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras por sua vez de novos resultados saudáveis, para propiciar o futuro bem-estar que se está fadado. A questão toda aqui é que quando Joana de Anjos coloca educar a mente, disciplinando a vontade, perante um mundo de provas e expiações, onde a maioria das pessoas
comunga de vibrações e de um psiquismo cheio de conflitos, de desacertos e de sofrimentos decorrentes inclusive disso, é preciso todo um trabalho reeducativo que a gente faça conosco mesmo. É preciso que, através da iluminação que a doutrina espírita nos propicia, a gente está, de fato, aberto a trabalhar uma percepção constante, diária, da maneira de estar encarando a vida, os fatos, os acontecimentos, aquilo que nos envolve no dia a dia. Isso, a princípio, é o primeiro passo, mas que normalmente não resolve. Por quê? Porque mesmo estando com essa atitude, que pelo menos era para ser a atitude comum de todos nós espíritas, ainda tem um probleminha relativamente sério, que são aquilo que a gente inclusive enfocou muito naquele estudo de sexta-feira, as subpersonalidades que nós trazemos do passado, que estão no nosso inconsciente. E essas subpersonalidades geralmente foram estabelecidas em vícios, em crimes, em desequilíbrios, e elas não se apagaram. Então, mesmo agora a gente estando no esforço de percepção da vida pelo prisma espiritual que a doutrina espírita nos dá, a gente se pega em variadas circunstâncias, com aberturas a desequilíbrios, a emoções descontroladas e a uma série de fatores que minam, inclusive, a nossa saúde física, porque a gente não teve atenção, ou até mesmo nem sabia, dessas questões intricadas que a gente traz do passado e que fazem parte do nosso inconsciente. E que, sobretudo, nos momentos de crise, de problema grave, tentam emergir e sabotar os delineamentos, os objetivos coerentes e certos que a gente tem na vida atual. Então, é preciso, como nós temos estudado aqui nesses encontros sobre as obras de Joana de Ângeles, fazer o trabalho de ressignificação, de canalização desse campo psíquico nosso, que o seu desconhecimento total é, para a maioria das pessoas, o fator mais sabotador e fragilizador delas. Porque para quem ainda não está dando os primeiros passos no autoconhecimento, que, por exemplo, se identifica com o corpo físico, que vive submetido e escravo das emoções e dos pensamentos que para ele não são de responsabilidade pessoal, mas porque ele tem que pensar e agir daquele modo, vocês imaginem que para essas pessoas a gente está aqui falando de resolver subpersonalidades, é querer demais, porque ela não resolve nem a personalidade dela atual, quanto mais os problemas outroras vivenciados. Mas para nós que já temos os passos iniciais de espiritualização com a doutrina espírita, aí sim estamos relativamente com a mente e o entendimento abertos a trabalhar as sutilezas do psiquismo nosso. Porque nessas sutilezas onde está essa questão das subpersonalidades, o primeiro fato de agora a gente estar tomando conhecimento de que isso existe e que a gente precisa estar atento para não ser vítima disto, já é um passo importante em termos de consciência, de percepção. Porque as coisas no psiquismo nosso, como nós temos estudado aqui, elas de fato só passam a ter um nível de realidade, de percepção e de modificação na medida em que a gente começa a estar atento à existência delas. Vamos colocar isso assim de uma maneira mais fácil. Se eu acho que eu não tenho subpersonalidade nenhuma, se eu não quero saber nem do que é isso, não se preocupe. Isso não vai existir para mim. Agora eu vou continuar sendo uma pessoa atrapalhada, cheia de problemas que não consigo resolver e fico achando que tudo isso é fruto do acaso ou de algo que a gente não entende porque é que acontece conosco. Todas as coisas, tanto no campo material
no qual a gente lida mais propriamente com a matéria, só vem através das percepções ou visuais ou auditivas, ou aquelas que nos relacionam com o meio físico e faz com que as coisas no plano físico possam ser alteradas, modificadas e trabalhadas. Assim também é na área do psiquismo nosso. Só na medida em que agora a gente começa a, puxa, então às vezes tem coisa que não é exatamente da personalidade que eu tenho atual, é de personalidades anteriores. E isso aí pode gerar conflitos em mim. Às vezes eu posso até confundir isso como sendo influência espiritual, quando é influência negativa proveniente de mim mesmo, por questões que eu mal resolvi, eu deixei mal encaminhadas em experiências encarnatórias. Exatamente. E isso muitas vezes emerge até naqueles momentos em que nós vamos dormir, né? Porque quando a gente mergulha no sono físico, o psiquismo nosso se abre mais para as questões profundas do nosso inconsciente. E que faculta com que muitas vezes a pessoa dorme de um jeito e acorda de outro. Tanto pode ser acordar de uma forma negativa, por más companhias espirituais que a pessoa teve, como também pode ter sido o acesso a determinados climas psíquicos de desequilíbrio nosso mesmo, e que a impregnação disso ainda a gente trouxe quando acordou. Normalmente, inclusive a gente esteve estudando isso na sexta-feira, normalmente a misericórdia divina possibilita que uma ou duas questões difíceis dessas subpersonalidades emerjam durante a nossa encarnação. Em certos pontos da nossa experiência reencarnatória que precisam ser resolvidos. Então isso poderá ser na área da sexualidade, onde a pessoa pode ter conflitos até de identificação provenientes do mau uso da sexualidade na encarnação passada, e por isso agora ela vive certos níveis de conflitos e precisa resolver positivamente agora, o que de maneira nenhuma significaria entregar-se, como ocorre com a maioria das pessoas que estão apenas vivenciando a encarnação do ponto de vista materialista, que seria entregar-se ao prazer dos sentidos, porque isso gera normalmente um desastre espiritualmente falando. A pessoa já vem com uma série de problemas naquela área de outras vidas. Quando está nessa que é para resolver, ela piora. Ela desconhecendo as questões espirituais completamente, aí quando olha, piora. Às vezes isso pode ocorrer também na área de um vício. A pessoa já andou quebrando a cara num vício, sofreu para cachorro, desde a encarnação anterior, desde a sofrimentos no plano espiritual, e quando reencarna, a subpersonalidade referente àquele vício tem que ser resolvida. E ela vai emergir, e possivelmente na época em que a pessoa andou tendo aquele vício na encarnação anterior. Porque é para que o espírito passe por aquilo e não repita aquele erro. Mas aí, se estivermos trabalhando as possibilidades de crescimento espiritual em nós, de uma forma coerente, vai chegar aquele momento, a gente pode até sentir uma tendência a repetir aquilo, mas vai prevalecer o nível de consciência desperta que a gente está tendo agora, e a gente vai dizer, não, isso faz mal, eu não vou entrar por esse caminho. E a gente não vai. Mas se a gente tiver tido uma vida cheia de questões problemáticas e conflitivas, com descaso para as coisas espirituais, possivelmente a gente vai embarcar no mesmo barco e vai repetir, por causa dessa questão das subpersonalidades. E que aí, aparentemente, claro, vai ter as influências dos amiguinhos do passado, que vão incentivar os espíritos desencarnados, ex-comparsas daquele vício, por exemplo, ou ex-comparsas dos desequilíbrios na área da sexualidade, e vão encontrar a pessoa e vai, a vida é essa. E quando olha, a pessoa está num descaminhamento.
completamente alienado do que era o coerente de fazer e repetindo erros. Então, educar a mente, disciplinando a vontade, é preciso, primeiro, estar encarando a vida do ponto de vista espiritual e, em segundo lugar, começar a fazer esse trabalho de percepção mais atenta da sua mente, do seu psiquismo, através do uso da meditação, do estudo reflexivo, né? E como nós estamos aqui compartilhando desses estudos referentes à psicologia espírita, para de fato ir começar a trabalhar lá no mais íntimo do nosso ser essas questões. Infundindo responsabilidades atuais, geradoras por sua vez de novos resultados saudáveis, para propiciar o futuro bem-estar que se está afadado. A gente não pode deixar de refletir aqui que a certeza ou as convicções que a doutrina espírita nos dá sobre imortalidade da alma e sobre reencarnação são fundamentais. Porque sem essas bases, nós nos sentimos fragilizados pelas necessidades sensitivas do corpo, pelos prazeres e satisfações decorrentes dos instintos, e não irá valorizar a experiência encarnatória em um clima de calma, serenidade íntima, equilíbrio, para aproveitar ao máximo o crescimento em todas as áreas que a reencarnação nos propicia. Só através da percepção da vida em termos espirituais, o mais profundo possível. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser esse sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Então, a recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável. E é claro que para que a gente esteja se enquadrando dentro dessa perspectiva proposta por Jesus, o reino dos céus tem que estar prevalecendo nos nossos objetivos maiores de vida. Reino dos céus que, do ponto de vista espírita, é a pátria espiritual. É a vivência de um clima psíquico e espiritual dentro da própria encarnação que estamos tendo aqui na Terra. E aqui diz assim, trabalhando um pouco mais: por ser sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O que a gente tem de uma vez por todas é contextualizar de forma bem consciente o significado de felicidade do ponto de vista espiritual, diferente de felicidade do ponto de vista material. Do ponto de vista material, é a fuga do prazer dos sentidos, ao máximo. Se você tiver muita saúde física, muita juventude, muitas facilidades materiais, aí você vai ter tudo para ser feliz ao máximo do ponto de vista material. Que não vai inviabilizar as vicissitudes e acontecimentos inesperados, os acidentes trágicos, as doenças súbitas, e uma série de fatores que faz com que as pessoas, que quando conseguem juntar essas possibilidades, que é coisa muito rara, de ser jovem, rico, saudável e tudo de uma vez só, que é uma circunstância bem rara, ainda se vê vítima das adversidades do mundo de provas e expiações, o que é uma desgraça das mais terríveis. Então, esse é o tipo de felicidade que o mundo material propõe. Agora, se a gente estiver aberto à felicidade que é proposta, em termos de plenitude do ponto de vista espiritual, aí é muito diferente. Porque essa felicidade, como Joana de Anjá aqui lembra, veja, está estruturada sobretudo nos valores e nos fatos relativos ao amor, à prática profunda do bem, né? Da caridade em termos de maior profundidade. É nisso que é a felicidade do ponto de vista espiritual. Porque se nós formos analisar
a felicidade dos espíritos benfeitores, aqueles que já estão num degrau espiritual bem acima de nós, que estão ativamente no plano espiritual, trabalhando e se sentindo muito felizes. A estrutura da felicidade que eles vivenciam é poder estar ajudando ao máximo o maior número de pessoas. E se a gente aguarda uma felicidade diferente no plano espiritual, comecemos a refletir direito, porque vai acabar a gente entrando no mundo espiritual para ser ajudado e socorrido, porque nós estaremos levando uma série de problemáticas para o lado de lá. Então, de uma vez por todas, como a doutrina espírita ela é bem clara e não faz promessa falsa a ninguém, e é por isso que muitas vezes não é muito fácil ser espírita, porque a pessoa tem que fazer todo um trabalho de reforma íntima, de ajuda ao próximo e de fazer mil coisas, e não tem garantia nenhuma de reino dos céus, de uma rede numa praia no plano espiritual, não tem garantia nenhuma disso. E o que propõe é que a gente vai estar mais habilitado a trabalhar mais pelos outros, e isso como sendo sinônimo de felicidade. Então, se de fato a gente está atento ao que o Espiritismo propõe, e ele não engana ninguém, a gente resolva o nosso caso de uma vez por todas. Porque o nosso caso é o seguinte: enquanto eu estiver na Terra e eu puder ajudar ao máximo pessoas, eu estiver empenhado no trabalho do bem, eu tenho que estar pulando de felicidade. Não é nem só de alegria, viu? É de felicidade espiritual, que é a proposta pela doutrina espírita. Cleiner precisa ali do microfone para ajudar ali com alguma observação ou pergunta. É uma provocação, né? O silêncio é uma provocação. A gente sabe que o amor é essencial na nossa vida, mas o amor é um aprendizado. A gente precisa, inicialmente, aprender a se amar, a se perdoar. Acho que esse é o primeiro passo, a se conhecer. E não ter medo de ficar só. Porque a gente está até comentando sobre essa questão de solidão, né? Quando você tem medo de ficar consigo mesmo, é que você está muito mal resolvido. Precisa dar companhia do outro, ou de alguma coisa para entender. Então a gente precisa desse momento de silêncio para reflexão. É verdade pura. A partir desse aprendizado, que eu acho uma questão de aprendizado, a gente também, aí a gente vai ter condição de amar o outro, de ajudar, de fazer o bem de uma forma tão natural que a gente nem vai se aperceber que está fazendo bem pelo outro, porque aquilo já está incorporado para a gente, né? Está intersectado o fazer o bem. Fazendo sem nenhuma observação no sentido de eu vou fazer porque eu quero isso de retribuição da pessoa, ou pelo menos é a gratidão, né? Que é uma coisa que realmente machuca a gente, é gratidão. Mas fazer, ou fazer, como você disse, isso é uma coisa assim que não é fácil, não é rápido, é um processo. É um processo na natureza. Né? A natureza tudo ocorre de uma forma lenta, a evolução é lenta. Então, essa evolução espiritual nossa, ela é paulatina. Né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, com uma leitura, com uma meditação. E nessa encarnação a gente vai ter só saída, eu acredito, né? Tem todos, porque cada um está no grau de evolução diferente, como um mero aprendiz. Certo. Realmente, veja, a questão toda que Clênia lembra, né, do auto-perdão, de nós trabalharmos a autoestima primeiramente, e que a gente tem estudado aqui nesses encontros de Joana de Ângeles, é o caminho que, inclusive, de uma forma muito intensa, é divulgado pelo Espiritismo. A questão toda é que quando nós passamos a abrir as possibilidades de despertamento de consciência, como nós estamos aqui nesses estudos das obras de Joana de Ângeles, e aí eu não posso deixar de me lembrar daquela frase, daquela expressão que é determinante. Para nós, muitas vezes, face o conhecimento já mastigado que a gente tem sobre isso, o que a gente precisa é ter vergonha na cara.
Porque o vergonha na cara que eu digo é levar a sério realmente aquilo que a gente sabe que é certo, aquilo que já foi trabalho do raciocínio e da lógica, e de que a gente, para que de fato colha o resultado, os frutos disso, precisa colocar em prática com gosto. É essa experiência que os benfeitores espirituais se esforçam tanto ao vir para o mundo de provas e expiação, nos ensinar e incentivar a prática do amor e a vivência do bem. Mas uma coisa garantida, e por isso é que nós estamos aqui estudando, é que os fatores mais dificultadores que nós temos são os nossos inimigos íntimos, e que a gente ainda insiste em acariciá-los. Esses inimigos íntimos são os sabotadores, proveniente da ignorância que nós tínhamos antes das leis de Deus, do resultado da prática efetiva do bem. Então, essa ignorância que nós não sabíamos antes, pelo menos justificava manter esses inimigos. Mas agora não tem mais justificativa a gente manter esses inimigos. Eu sei que, como Clênia diz, é bem difícil isso, porque eles estão ainda dentro de nós. E estão sendo alimentados ainda pelo psiquismo nosso, que ainda não foi amplamente resolvido. E por isso eles ainda estão lá minando e criando clima de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de a gente se sentir uma pessoa muito para baixo. A minha vida, eu só tenho provas, eu não sei como é que eu pude ter escolhido esse tipo de vida. O Espiritismo diz que essa prova foi eu que pedi, eu devia estar doido. Ainda tem muito isso na cabeça de muito espírita, que passando por certas dificuldades maiores, de meu Deus, isso foi uma prova que eu pedi, onde é que eu estava com a cabeça? Porque isso eu não estou aguentando mais. Vejam só como é. Na verdade, toda essa dificuldade que a pessoa está percebendo agora é porque ela não se resolveu em termos de profundidade com ela mesma, e continua alimentando as subpersonalidades, as sintonias com espíritos obsessores, os problemas variados que não conseguiu ainda resolver com ela mesma. Pois não, Clécia? Soares, sobre essa questão também de você ajudar o próximo, eu acho que também é uma questão assim, hoje um pouco complicada, porque a gente ainda fica naquela espera de ajudar e esperar o retorno dessa ajuda, né? Seja um reconhecimento, enfim. Mas ao mesmo tempo assim, é difícil buscar esse equilíbrio, porque, por exemplo, às vezes você tem uma situação que tem uma pessoa que está disposta a ajudar, porque ela vem fazendo esse trabalho de ajudar e tal. E do outro lado você acaba às vezes tendo uma pessoa que fica na verdade naquela espera, assim, não faz a parte dela, né, por exemplo. E aí assim, eu acho que é até natural, assim, surgir essa cobrança na nossa cabeça, assim, poxa, mas eu ajudo tanto, e assim, às vezes a outra pessoa também não tem aquele senso de também dizer assim, de agradecer, né? Talvez não fazer igual, mas pelo menos de agradecer de alguma forma, né? Aí eu acho que esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio de dar e não esperar é muito complicado. Em verdade, mesmo nas nossas ações do bem e da caridade, se a gente não tiver num nível máximo possível de harmonia íntima, de serenidade interior, de estar com a mente conectada às energias do bem, é quando surgem mais os conflitos. Porque quando a gente está num clima realmente de certa harmonia e bem conectado, a espontaneidade das nossas ações e a certeza delas, sem haver clima de conflitos, se dá de maneira natural. Na maioria das vezes que a gente se pega em conflito, eu vou parar de ajudar fulano, eu só ajudo, ele não faz nada, não sei o que, a gente já está dentro das tricas e intrigas do nosso psiquismo, face às experiências do presente e do passado, e com dificuldades realmente de ter ações bem definidas e harmoniosas. Então o problema maior e a causa maior ainda vai ser essa que nós temos visto aqui. O máximo, trabalhar o autoconhecimento, a interação com um nível de consciência profunda,
que vai nos ajudar nas ações, emoções e pensamentos bem retilíneos, em harmonia com o que de fato é o certo de a gente fazer. Então ainda é por aí que vai estar a solução. É a solução que resolve, na verdade, todas as questões que a gente tem. Vamos ver aqui mais um item. Ainda no final aqui diz o seguinte: o amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. É claro que esse amor que Joana de Ângeles aqui se refere sofre todas as contingências e ataques do mundo materialista, onde muitas vezes a atitude de amor autêntico e de desprendimento vai ser visto pela sociedade ou pelos conhecidos, etc., como uma prática do bem disfarçada, como uma prática onde você ajuda, mas você tem interesses por trás. Então não há dúvida que no clima do materialismo, tudo quanto é de ação do bem é sabotada. Você pode estar até ajudando de forma desprendida, mas vai ter tanta gente vibratoriamente jogando em cima de você de que você faz com segundas intenções, de que o que é que tu estás esperando disso que tu faz, que na verdade fragiliza e problematiza as ações legítimas de amor pelas pessoas. Para ter ações de amor legítimas, estáveis, harmoniosas, só a gente bem resolvido com a gente mesmo. O problema realmente não está fora, não está no outro, não está nas pessoas que podem usar a nossa ajuda de forma errada. A questão toda está em nós. O mundo de fora, os conflitos de fora, os problemas que a gente lida são pertinentes às necessidades interiores que a gente tem que resolver. Se a gente resolver bem as questões interiores nossas, a vida é o reino dos céus. Já agora, a gente já vai estar usufruindo um clima espiritual pleno. Continuemos. A própria lucidez, gerada pelo amor, induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência para si mesmo. O ouvido do mal, o abandono do propósito de vingança, é inadiável para alguém liberar-se de expressiva soma de sofrimentos. Então, analisando aqui a própria lucidez gerada pelo amor, induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência para si mesmo. Essa que é a questão do auto-perdão e consequentemente do perdão para com as outras pessoas, só encontra clima ideal de resolução a nível de espiritualização profunda em nós. Porque fora disso, é natural que a gente se sinta fragilizado em termos de ataques e de atitudes, entre aspas, erradas dos outros, face todos os problemas que a gente traz das nossas encarnações anteriores. Enquanto a gente não se sente sob a proteção profunda do amor que deve nascer dentro da gente mesmo, a gente se sente em cuidados, porque algum mal que seria de fora pode nos atingir e a gente não tem ideia de onde ele vem. E realmente, enquanto o amor não tiver sido plenamente desenvolvido dentro de nós, a gente se vê sob 1000 precauções, 1000 receios, 1000 problemas que podem nos atingir. E realmente, esses 1000 cuidados é devido às 1000 bagaceiras que a gente já fez no passado. E a gente sabe que a qualquer momento pode ser acometido por alguém que vai surgir no quadro de cobrador daquilo que a gente fez de desatino lá atrás. Mas, na medida em que, de fato, a gente vai fazendo toda essa mudança interior e vai abrindo um campo de sintonia com o bem maior, aí a gente começa a se sentir mais seguro. É aquela chamada receita do corpo fechado. Quando alguém diz assim, fulano tem um corpo fechado. À luz da doutrina espírita, é visto como alguém que o campo áureo dele
está tão alimentado e fortalecido de atitudes benevolentes e de amor, que protege ele de energias negativas que tentam atingir ele, e faz com que ele naturalmente se sinta bem seguro e bem protegido, porque isso vem do próprio material do psiquismo dele. Então, o ouvido do mal, com o abandono do propósito de vingança, é inadiável para alguém liberar-se de expressiva soma de sofrimentos. Então, graças a Deus e à doutrina espírita, nós podemos, de uma vez por todas, deliberar qualquer possibilidade de vingança, de dar o troco a alguém que nos tenha prejudicado, aparentemente, porque em termos espirituais profundos, ninguém prejudica ninguém, né? Quando alguém, por qualquer atitude injusta, errada, nos atinge, ou nós estamos resolvendo uma questão nossa do passado, o que ocorre na maioria das vezes, ou de alguma forma aquele mal vem para o crescimento nosso, no qual a gente vai encarar aquela situação sob o ponto de vista espiritual e perceber os incômodos que é viver num mundo atrasado, um mundo de provas e expiações. Aquilo vai servir para que a gente cresça, né? As contingências as quais a gente não pode evitar. Mas veja, para encarar assim, a gente tem que estar bem espiritualizado, porque se não tiver, a gente vai achar que está sendo vítima do acaso, e é sempre um acaso ruim, sobretudo quando se diz vítima. Mas do ponto de vista espiritual, ninguém prejudica ninguém. Você que pode prejudicar você mesmo, quando deliberadamente você toma uma ação, uma atitude que prejudica outra pessoa. Aí você está prejudicando você mesmo. Porque quando a gente faz o mal a alguém, de fato a gente está complicando a nossa vida. Agora, quando a gente é atingido por um mal que vem de fora, quer seja de uma pessoa, de um fator da natureza, de qualquer situação da vida na Terra, nós estamos resolvendo questões e sendo convidados à promoção espiritual. É claro que normalmente ninguém gosta desse tipo de promoção, né? A gente quer ser promovido, mas com facilidades imediatas, acompanhando tudo junto. Ser promovido embaixo de chicote e de paulada, a gente não acha nada agradável. Mas conhecendo bem o que a doutrina espírita nos ensina, a gente sabe que se houver os chicotes e as pauladas é porque não tinha outro jeito. Alguma coisa muito grave tinha que ser resolvida aí embaixo de pancada. É claro que para a gente estar bem seguro disso, é indispensável ter resolvido questões de autoculpa, de autossofrimento, para que de repente a gente não seja o engendrador de sofrimentos que a gente não precisava passar. E aí esses sofrimentos não resolvem nada, porque os sofrimentos que é o resultado das nossas ações no erro, no vício, não está ajudando a nossa evolução, está apenas resolvendo o problema imediato que a gente já criou. Continuemos. As ideias deprimentes, acalentadas como resultados do ressentimento ou do desejo de retribuição malévola, geram enfermidades que dilaceram os tecidos orgânicos, desconcertam os equipamentos emocionais, enquanto vigem, demoram-se os sofrimentos dominadores. Então, essas ideias deprimentes é o resultado do mau uso do livre-arbítrio, né, decorrentes de ressentimento, de desejo de vingança, né, de retribuição malévola, e que geram enfermidades. Porque quando a pessoa alimenta uma mágoa, uma revolta contra alguém, e isso passa a se estabelecer ao longo de dias, a pessoa está abrindo um campo para uma doença com certa seriedade no corpo dela, e que não precisaria passar. Pois não, Cleide? Pode usar aí o microfone. Que
na observação. Essa questão da mágoa, isso foi bem interessante. Dificilmente a gente não se sente magoado por alguma situação ou por alguém, né? Mas uma vez eu assisti uma palestra de diálogo, eu gravei bem isso, ele disse que a gente procurasse transformar essa mágoa em compaixão. Porque se for uma mágoa gerada por uma discussão, é um momento de até de um pouco de nacionalidade, porque tem certas discussões que você tem a razão. Diz coisas fortes, as palavras têm um peso muito grande, né? E depois se arrepende. Ou se não escuta e fica com esse sentimento de mágoa, que é uma coisa comum, é uma coisa que a gente precisa trabalhar com muita atenção. Outra coisa que eu percebi de sintonia também, por exemplo, questão ideológica e política. Quando você mergulha de ideologia política, porque ideologia é passageira, a gente não é uma ideologia. A gente pode ter atração para um partido, porque talvez ele é condizente com o que você acha que seria o melhor, mas ninguém pode dizer qual é o melhor. Eu acho assim, se a gente for fazer uma análise, entrando um pouquinho nessa área, o que seria o melhor para mim, na minha concepção, não pode ser na sua, seria a democracia. Na minha concepção, né? Entre os menos ruins seria a democracia. Mas isso é uma coisa constituída pelo homem, né? A gente está no aprendizado. Até quando você está fazendo parte, assim, de comentários políticos, que agora o país está dividido em dois partidos, né? Praticamente, cada partido é crescido. Se você continua naquela militância, às vezes as pessoas também usam palavras de baixo calão, e eu vejo pessoas que eu pensava que eram educadas, e meu Deus, a pessoa está com essa palavra, com essa pornografia, com esse comentário grotesco. Como é que essa pessoa se diz que é cristã, se deseja mal do outro? Fica por aí, eu não vou entrar em detalhes. Então você fica naquela sintonia, e isso desequilibra você. Eu percebi isso. Às vezes, quando eu estou meio inteirada, você vai para o Facebook. Então, se eu estiver desocupada, eu estou pelo viciante também. A gente tem que também dar uma pausa. Aí você começa nessa sintonia, eu fiz uma coisa, você diz outra, aí fica naquela coisa negativa. Isso acontece também. Todas as áreas de atuação nossa, onde o uso do livre-arbítrio caracterizou, devem ser voltadas ao estabelecimento da harmonia, de um clima de serenidade interior, onde as contingências do mundo material, e nisso aí envolve política, envolve fatores econômicos, eles têm que estar sob domínio do espírito, através da mente. A questão toda maior é que enquanto a gente não se resolver profundamente em termos espirituais, a gente sempre estará encontrando adversidades, conflitos e problemas aos quais a gente vai atribuir a responsabilidade, quando na verdade a origem e o fator determinante é o nosso espírito. Então é preciso, isso a doutrina espírita coloca como o fato mais importante, a gente resolver os problemas internos. Os conflitos fora, eles são resultado do conflito interno. Mas me perdoe se eu fazer esse comentário. Isso porque tudo é uma questão de sintonia, não é isso? Sem Você dúvida. está no sintonia bem, você está aqui, você está incluindo em boas intenções, em aprender, em melhorar sua espiritualidade, em despertá-la também para coisas positivas. Mas se você está numa onda negativa, puxa você sempre para o fundo, então eu acho assim, eu não quero falar Sim. eu só estou falando assim como exemplo. Eu acho que o que é mais importante para o Brasil, para qualquer país, é o bem de todos. Todo mundo está no mesmo barco. Se o barco afundar, todo mundo afunda. Então, por que não vibrar por coisas positivas? Para que a gente melhore na parte econômica, melhore a educação, melhore o mundo total. Eu independente do partido. Eu digo assim, povo Brasil, por nossa pátria, nosso lugar, e desejar melhor para ele. E muitas vezes eu não vejo isso. Eu vejo uma contradição. Eu digo, é porque você pensa desse jeito, você vai desejar mal para fulano. E não. O espiritismo e o espírito é essencial justamente para despertar isso em você. Mas, Solidariedade,
Agora vê, Clênia, às vezes a gente vê esses níveis de conflito dentro da própria família. Então, veja, se dentro da própria família, com laços consanguíneos, por exemplo, atualmente isso tem havido muito, inclusive no Brasil. Tem irmãos aí e parentes que estão se odiando por questões de política. Ora, se dentro da família está acontecendo isso, vai querer que esteja acontecendo como fora da família? Porque atualmente a gente tem vivido no Brasil um clima onde tem irmãos aí intrigados um com o outro por causa da questão da política. Então isso é uma área que a gente não pode deixar de ver como provacional, que em termos espirituais deve nos incitar, nos motivar a buscar soluções espirituais dentro de nós, para que os problemas de fora não causem desassossego ou provações desnecessárias em nós mesmos. A maturidade emocional e espiritual que inclusive esses estudos aqui nos convidam, é para que a gente saiba lidar com tudo isso aí fora, sem permitir que isso aí fora nos infelicite. Porque na verdade felicidade também não vai causar, viu? Como inclusive a gente há pouco, ainda hoje, comentamos aqui. Porque a felicidade do ponto de vista material, ela é muito diferente da do ponto de vista espiritual. Então, vejamos bem para a gente não ser enganados. Certo. Você sabe também, como estudioso, que os membros da família, às vezes na própria família, se encontram os maiores inimigos de existências passadas, que estão ali convivendo com o parente, justamente para resgatar sentimentos negativos. Então, na própria família, existe conflito seríssimo. Existem filhos que odeiam pai, existe pai que odeia filho. Justamente por essas exigências, por essas indisposições que houve no passado. Então, cada um, eu sei que está vivendo uma evolução. Mas e a gente que tem uma noção de espiritualidade? Se a gente quer o melhor para o nosso próximo, por que a gente vai ficar nessa situação? A questão toda é que veja só, aparentemente a gente quer o melhor para o próximo. Enquanto a gente não resolver profundamente as questões de auto-amor, de autoconhecimento, a gente aparentemente quer o melhor para o próximo. A gente vive níveis de conflitos interiores que estão se tornando, se materializando no mundo físico. Mas a questão original é o nosso espírito. E aí só vai resolver de fato cada um de nós resolvendo consigo mesmo. É por isso que se diz assim: você quer um mundo melhor, comece trabalhando seu auto-amor, sua autoestima, seu autorrespeito, para você poder levar isso a outros. Se você não tem um trabalho de autoconhecimento, como é que você vai estar, de fato, amando o próximo? Mas continuemos, para a gente adiantar um pouco mais. Eu quero ver se hoje a gente conclui esse capítulo, para no próximo estudo já ser o capítulo seguinte. Por sua vez, o remorso e o arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos delas derivados, constituem fatores mentais dissolventes, que se instalam nas engrenagens da alma, provocando distúrbios psicológicos, físicos e morais de demorado curso. Então aqui ainda é acentuada a questão de que emoções como remorso, arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos constituem fatores mentais dissolventes que instalam nas engrenagens da alma distúrbios psicológicos, físicos e morais. Na verdade, para que a gente se imunize de continuar sendo vítima de si mesmo em relação a remorso, a arrependimento e, consequentemente, a tristezas e desgostos que vão engendrar problemas em nós mesmos, isso só é possível de ser feito dentro da perspectiva profunda de espiritualidade a qual a gente esteja compromissado. Então, que, aliás, é um objetivo que nós temos tido nesses estudos, porque é a partir disso que a gente para com essa verdadeira loucura, porque as questões dolorosas do mundo material, principalmente em termos de relacionamento humano, que é de onde surgem
ações infelizes, tristezas e desgostos, só tem uma razão quando está na estrutura da ignorância das leis de Deus. Mas se agora o Espiritismo nos dá de presente o entendimento profundo de como essas leis funcionam, são ativas e reais, o mínimo é, tomando consciência disso, a gente parar com esse tipo dessa loucura de, estabelecendo emoções de desequilíbrio, criar doença para a gente mesmo, como se fosse um processo de depuração. Esse ponto aqui que ainda eu quero chamar bem a atenção nossa. O Espiritismo, reiteradas vezes, como até mesmo tem um capítulo fora do amor, fora da caridade numa salvação, de que ele coloca como proposta definidora para a nossa autoiluminação a vivência máxima do bem. Não os processos de autoflagelação, de sofrimento e de passar por muita dor, como se isso fosse forma de resgate, quando na verdade não é. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Assim, liberta-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio e do esquecimento. É a atitude saudável, de saudável sabedoria. Então, essa atitude de perdão para as faltas alheias tem que estar sempre bem presente em nós. Porque, olha, é natural que através das convivências familiares, do ambiente de trabalho, do ambiente religioso, né, do ambiente social em geral, a gente vai estar se atritando com pessoas. Isso é comum, mas sabendo disso e tendo a consciência desse trabalho de despertamento de consciência, a gente vai estar sempre atento e vigilante, como diz Emmanuel, ao exercício do perdão. Porque em reiteradas vezes a gente vai ter pessoas que vão estar nos alfinetando, falando de mal de nós pelas costas, como se diz, sendo instrumento do mal, que na verdade, como nós até agora há pouco citamos, só vai ganhar concretude se nós dermos um valor errado ao mal que, vindo de fora, na verdade não é mal. Só é se a gente sintonizar ou se revoltar-se, ou se criar campo para revide, para vingança, aí se tornou mal. Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre, é uma analogia que eu acho das mais bonitas, que pode até nos ajudar a não esquecer essa lição. Quando alguém, de alguma forma, por alguma circunstância, nos cause um sofrimento, observar que aquilo ali deve ser visto como madeira podre, que você não deve dar valor, deve atirar no rio do esquecimento. É atitude de saudável sabedoria. Continuemos. Quando alguém se liberta do lixo mental, acumulado pela ignorância, pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual. E toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Vejam, lembrando a vocês, o título desse estudo é a superação dos sofrimentos. E aqui a gente está vendo uma série de posturas, principalmente na área comportamental nossa, porque é nessa área que, inclusive, as próprias doenças físicas são engendradas. Então, quando alguém se liberta do lixo mental acumulado pela ignorância, pela futilidade, então esse lixo mental tem sido aí compartilhado a mãos cheias pelas pessoas que são totalmente ignorantes de espiritualidade.
Então, é umas jogando lixo em outras pegando o lixo e jogando no outro, todo mundo fica melado, todo mundo fica ressentido, todo mundo adoece, e a vida é um sofrimento atroz. Resultado da ignorância e da futilidade para com os valores espirituais. Como nós agora estamos, graças a Deus, dando início à valorização deles, não faz mais sentido nenhum a gente estar se melando no lixo mental das pessoas que estão temporariamente afastadas das leis de Deus e da espiritualidade delas. À vontade. Fique calmo, cada vez que me ajuda. Se não der, a gente é eternidade. Para aprender com Deus. Dizem que a eternidade é o momento de agora. Bem vivido. Bem vivido. Porque se a gente não estiver bem vivendo agora, a gente está até morto, espiritualmente falando. Tem que colocar alguma observação nisso. Essa questão da ignorância. Existe a ignorância espiritual, eu acredito em todas as fés. Porque você desconhece a parte até literária, e outro, você conhece a literária, mas não conhecia. Eu acho que é ignorante do mesmo jeito. E também tem determinadas situações que a gente não pode se omitir e calar. Porque quando a gente silencia, quando bem silencia, o mal se prolifera. Você vai para uma favela. A maioria das pessoas que moram numa favela tem a condição social, sociedade, governo, está todo mundo ali envolvido no porquê se mora às vezes mal, num ambiente sem saneamento, etc. Né? Mas a maioria são senhores de bem, pessoas de bem. E uma minoria às vezes são bandidos, ali são traficantes e tal, e dormindo. Por quê? Porque o mal ele é mais afoito, ele vai à frente. E o bem é aquela coisa mais discreta, mais silenciosa, mais acomodada. Então, eu acho assim, que a gente não deve se omitir em situações em que o bem, a gente veja que é uma atitude do bem, e ele precisa prevalecer. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que for necessário que tiver nas nossas possibilidades. Né? No exemplo do Evangelho, tem outra situação também, que trava marginal, vamos dizer assim, usando uma palavra mais comum, se afogando. E você tem a possibilidade de salvar aquela pessoa. Então você deixaria que aquela pessoa morresse afogada, você salvaria. Né? Aí faz até esse questionamento para a gente. Obviamente você ajudaria, porque aquela pessoa ali, sendo resgatada, ela pode ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Mas se não é caso, é no caso. Então eu acho que a gente tem que ter ponderação, tem que ter aquele como se ensina dando. A saber se portar diante das situações da vida de modo geral. E realmente, como você citou, o ponto-chave é estarmos ao máximo despertando a espiritualidade em nós, a consciência desperta, como nós temos falado aqui, como sendo o elemento eficaz, principalmente para tomar decisões em momentos de crise. Porque se a gente não tiver bem resolvido, muitas vezes até uma ação nossa no bem é atrapalhada e acaba criando um mal maior. Esse é o problema. Se a gente não estiver trabalhando com certa eficácia, um nível de harmonia interior, muitas vezes a gente vai ajudar alguém e é pior. Era melhor que a gente não tivesse ajudado. Isso se dá porque há certos climas de conflitos e de dificuldades íntimas que a gente tem e não resolveu. É por isso que sempre o caminho eficaz, tanto na busca e vivência da felicidade, como de ter as atitudes ideais ao enfrentar problemas e crises, é termos despertado ao máximo em nós a espiritualidade profunda em conexão com o bem, porque aí a gente vai saber agir e tomar a decisão certa sem conflitos. Vamos ver aqui mais um slide. O arrependimento puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Assim, o complexo de culpa é igualmente danoso,
porque não soluciona o mal praticado, sendo ademais responsável pelo agravamento dos seus maus resultados. Vejam que coisa. Aqui tem 2 pontos importantes para a gente refletir. O primeiro deles: arrependimento puro e simples, se não for acompanhado de uma ação reparadora, não vale nada, é inócuo. Assim como o complexo de culpa é igualmente danoso, se não soluciona o mal praticado. Porque o que mais ocorre em relação ao sentimento de culpa, ao complexo de culpa, é a inércia que é gerada por ele. E assim, você fez algo errado e você diz: meu Deus, como é que eu pude ter feito isso? E aí você abre um campo de se sentir culpado, e nesse campo de se sentir culpado, psiquicamente você acha que está pagando. Isso é padrão do comportamento humano. Quando você abre um campo para se autopunir, a se sentir culpado, dentro de você, você acha que está pagando o que fez de errado. E o pior de tudo é que essa sensação é geradora da perspectiva de que você mais adiante pode repetir o erro. Beleza, né? É por isso que, principalmente quando a pessoa tem um vício e está com muita dificuldade de superar, e aí ele passa dias sem ter quedas, pode ser álcool, bebida, qualquer vício. E aí quando bebe de novo, e aí, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? E aí vem um sentimento de culpa. Era para eu estar mais vigilante, eu não vou repetir isso. Lá dentro da mente dele está dizendo assim: pagou, está pago. Depois de alguns dias a pessoa vai repetir a queda, porque é muito diferente da ação proativa, que é não se sentir culpado e refletir sobre o erro, tendo a responsabilidade por que é que errou e tendo a possibilidade de abertura, de um compromisso de analisar por que errou e como não repetir aquela situação para não errar de novo. Só faz isso quem não está no clima de culpa. Porque quando a pessoa está no clima de culpa, ela anula o uso da lógica, do bom senso, de dizer: poxa, eu não estava errado, o que foi que houve agora para que eu repetisse isso? E analisar friamente, aí assumir a responsabilidade. Então, pois não, à vontade. A diferença de expiação e prova. Veja se está correto a minha colocação. Tudo bem. A expiação, ela pode ser uma expiação e uma prova. E geralmente ela é de ordem de natureza física, uma doença, você nasce com um ciclo vital, qualquer coisa dessa natureza, só um exemplo. E a prova é como uma prova mesmo, para ver se você vai conseguir superar aquele defeito que você tem, ou que você traz. Seria a prova. Geralmente, inclusive a gente teve analisando muito essa questão de prova e expiação no estudo de Joana da semana anterior, não foi? Teve vários slides sobre a questão de expiação e de prova. E inclusive colocando a expiação como sendo, sobretudo, o resultado de ações muito danosas do espírito em vidas anteriores e que muitas vezes provoca as doenças congênitas, provoca situações onde ele não vai poder livrar-se de passar por aquilo. É como alguém que, por exemplo, comete um crime e vai ter que estar preso devido àquele crime, e aquele crime ali, aquela prisão ali, é a forma de evitar dele repetir o crime. É até um benefício para ele, porque ele está num nível de alienação, de desequilíbrio, que ou prende, ou ele vai fazer algo pior, ou está repetindo aquele erro sem parar. Aí entra a questão da expiação. A expiação entra como uma forma constritora para que o espírito pare de repetir aquele erro grave que ele fez. Já a prova, que é o resultado, muitas vezes, de opções de escolha que o espírito fez, porque a expiação, muitas vezes, ela é imposta. O espírito não queria não, ele não quer não, mas
os guias espirituais, os amigos espirituais dele vai dizer, mas você vai ter que ser para quê? Mas já a prova não, o Espírito muitas vezes ele participa daquela escolha, daquele tipo de provas, o que não significa que vai ter todo o êxito, viu? Porque muitos de nós escolhiam determinadas provas que quando chegou aqui na encarnação fraquejou e não quis mais resolver daquele jeito não. Inclusive naquele livro Os Mensageiros tem vários casos de escolha de provas, não era expiação não, era provas, e os médios, alguns médios fracassaram devido ao mau uso da liberdade e do livre-arbítrio deles, como é colocado no livro Os Mensageiros. Mas então tem essas duas situações. Mas voltando aqui à questão da culpa que a gente já esclareceu, vamos para o próximo slide. O auto-perdão compreende a posição mental a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhe as raízes encravadas em quem lhes padece a constrição. Vamos analisar mais detalhadamente. O auto-perdão compreende a posição mental a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados. Então, o trabalho do auto-perdão, ele, em termos de ser eficaz, exige muito essa compreensão que nós estamos trabalhando aqui, de percebermos, isso inclusive a gente falou muito sexta-feira, mas como identidade e não como personalidades, que normalmente criou muitos problemas no passado, mas que na medida em que a gente vai se identificando com o eu profundo, que é o Cristo interno, que não deixa de ser o Cristo interno que todos nós trazemos, é quando a perspectiva do auto-perdão se planifica, que a gente começa a observar a situação como possibilidade de ser mudada, ressignificada na prática do bem com eficácia. Isso é, em termos, diríamos assim, de compreensão da nossa mente, um salto, porque os hábitos mentais que nos arraigaram e nos envolveram ao longo de diversas encarnações foi de forma contrária a isso. Porque a nossa mente, o psiquismo nosso, sempre trabalhou uma linha de finitude da vida, de ter reencarnado na Terra com a grande questão de que quando o corpo morresse, a vida se acabava. E isso fez com que todas as questões difíceis que o Espírito trouxe, que nós trouxemos, resultasse num nível de desacertos e de problemas que passaram para outras vidas de uma forma continuada. Porque, veja, só agora, na perspectiva espírita, que é uma perspectiva profundamente crística, é que a gente tem essa abertura de autoiluminação e de prática do bem como solucionadora de problemas que a gente fez. Em verdade, isso é, para o cristianismo em geral, uma coisa inusitada, incomum. Porque aí fora não se percebe assim, apesar de que a Bíblia deixou muito subsídio para isso. Por exemplo, na carta de Pedro, ele vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. E vai ter várias outras passagens bíblicas onde a prática do amor é o principal. O poema de Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que é aquele hino de exaltação à fé, à esperança e à caridade, que depois colocaram como sinônimo de amor, e que ele diz que acima de tudo, o principal de tudo era a caridade ou o amor, estava acima da fé, acima da esperança, de qualquer coisa. Quer dizer, essa perspectiva já existia inserida lá na Bíblia, mas a gente sempre recebeu um ensinamento desvirtuado. É por isso que agora, quando a gente está aqui compartilhando a questão de, olha, tu pode dar um salto quântico, iluminar-se de uma vez logo e resolver essas questões problemáticas de uma vez logo,
como fez até o apóstolo Paulo. Mas a gente é renitente, porque cimentado na nossa mente dá aquela questão de tu tem que sofrer, tu erraste, tu vai ter que pagar, o que tu fez de errado numa vida, tu volta para cá e vai pagar de novo, e como se sofresse fosse a forma eficaz de libertar-se. Mas não é assim como nós temos aprendido aqui. Isso não de caridade, vem agora na minha mente a outra alternativa, que é o perdão, a indulgência para com o outro. Qual vai ser? No livro dos Espíritos, tem uma questão, acho que já na parte final, de que o verdadeiro sentido da palavra caridade, ela abrange a indulgência para com o próximo, né, o perdão, é 3 tópicos, que se eu me lembrar daqui a pouquinho eu digo, mas é bem interessante, porque não tem nada a ver com o que tradicionalmente se pensa sobre o vocábulo caridade, porque ele é muito associado à benevolência. Exatamente. Então, perdão, benevolência. A indulgência e a benevolência. E eu acho muito importante, para encerrar meu fato, que esse ponto de indulgência é um ponto que a gente precisa muito desenvolver. Eu acho que todo nome, porque a gente está tudo com o espírito inferior. É verdade. O que é indulgência é você compreender as faltas do outro, saber que você também é passivo de errar, né? Você saber, porque geralmente eu já percebo isso, agora eu sou muito atrasada no espírito, tem muito para caminhar, mas duas coisas que eu aprendi. Uma é que aquele que mais precisa de amor é aquele que menos sabe amar. O que mais precisa de amor é o que menos sabe amar. Eu acho essa frase muito esquecida. Ficou gravada, né? E outra coisa é você compreender o momento do outro. Porque às vezes o outro te magoa, te fere, diz alguma coisa, mas assim, de mais relevante. E você saber compreender que aquela pessoa não está no momento bom. Se ela estivesse bem, ela não teria aquilo. A palavra disso é a empatia, é isso que eu ia dizer. A palavra que abrange é a indulgência, a empatia, que é saber colocar-se no lugar, na posição, no clima emocional do outro. Mas vamos aqui para o penúltimo slide, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Então, vejam que a abrangência, o auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, propicia uma clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, que é aquilo que habitualmente as pessoas envolvidas no materialismo tomam. E nós temos todos os instrumentos e conhecimento para não agir como a maioria age. O último slide é esse aqui. A cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicadas as suas causas, desaparecem os naturais fenômenos das consequências. Então, a cessação real do sofrimento é preciso que tenha sido resolvido todas as causas provenientes deles que estão no nosso espírito e sob a responsabilidade nossa. Resolvido as questões espirituais nossas, é a consequência daquela frase do Cristo que é de conhecimento de muita gente, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Entendendo buscar o reino de Deus, buscar o conhecimento da vida espiritual e a sua justiça, a compreensão do mecanismo de funcionamento das leis divinas. Isso bem resolvido, as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Significando que quando a gente fez todo um trabalho de ressignificação espiritual,
de despertamento espiritual, as coisas que nós precisamos vêm espontaneamente ao nosso encontro. E por que é que isso não acontecia antes? Porque antes a gente estava envolvido por mecanismos castradores e inibidores. Os padrões de autopunição, de autossofrimento que a gente tinha do passado e que não tinham sido resolvidos. É como acontece atualmente. Por exemplo, fazendo aqui um fechamento sobre isso. A gente pode estar vivenciando um nível de dificuldades financeiras, ou de dificuldades emocionais, ou de dificuldades afetivas. Por quê? Porque ainda tem dentro de si uma série de coisas mal resolvidas, que faculta com que no mundo material a gente esbarre com impedimentos naquela área. E aí a pessoa está passando por um tipo de prova que é o resultado de ela ainda não ter amadurecido espiritualmente falando, de não ter ainda trabalhado suficientemente a sua autoiluminação. Aí ela esbarra com um nível de carência afetiva ou de carência material, porque é, infelizmente, imposto por ela mesma. E aí, como é imposto por ela mesma, o mundo material facilita. Aí você vai estar em contato com pessoas ou situações que aquilo vai estar bem se expressando, porque na verdade isso nasce de você mesmo. E enquanto você não resolver muito bem com você, estará continuando a acontecer na realidade exterior, na realidade material. Vamos para a prece de encerramento? Chegada a hora de nós concluirmos esse nosso estudo. Vamos lá, vou pedir à nossa irmã Edília para ser a intermediária da nossa prece de encerramento.